RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta sexta-feira. Vamos aqui conhecer os destaques. O CID alega desregulação do setor marítimo em Cabo Verde. Governo contraria a posição. Cabo Verde vai à cimeira da CEDEAO com a expectativa de haver diálogo para se ultrapassar instabilidades político-institucionais que assolam vários países da sub-região. Joaquim Arena é vencedor do Prémio Oceanos na categoria prosa. Obras paradas em São Vicente são da responsabilidade da UCID e do PAICV, acusa Edil Augusto Neves. Obras paradas em São Vicente, já lemos isso, a Biblioteca Nacional lança portal e livraria online. Biblioteca Vladimir Putin anuncia candidatura às presidenciais de março de 2024. Estas e outras notícias para conferir neste jornal, edição de Humberto Santos. Boa tarde, bem-vindo a este jornal. O deputado da UCID, António Monteiro, denunciou hoje o que diz ser a total desregulação do setor marítimo em Cabo Verde, deixando os armadores livres para agirem consoante os seus interesses. Numa declaração política hoje no Parlamento, o deputado da UCID considerou que esta situação mostra a falta de responsabilidade do governo face a um setor crucial para a ligação entre as ilhas. Permitam-me apresentar aqui alguns dados. Há cerca de 3 meses atrás, uma carrinha Hilux com a dimensão de 5,30 metros por 1,69 e por 1,80 pagava um frete de ida e volta no percurso São Vicente-Santo Antão o valor de 5.400 escudos. Neste momento, esta mesma viatura tem valores de 9.446 escudos, 10.300 escudos e 11.500, conforme o navio utilizado e a hora em que este zarpa do porto. Esta flutuação de preços e o aumento que daqui se pode inferir vai impactar diretamente na vida dos cidadãos cabo-verdianos, aumentando ainda mais o custo de vida das famílias e, obviamente, estrangular de forma impiedosa o empresariado nacional que utiliza este meio de transporte para desenvolver o seu negócio. Para se ter uma ideia, um saco de batata que antes vinha de Santo Antão para São Vicente e que se pagava 200 escudos, passa-se agora para 350. A UCID, sublinha António Monteiro, está também preocupada com as características dos navios utilizados e com a qualidade de alguns portos do país. Chamamos também a atenção pela qualidade das infraestruturas portuárias das Ilhas do Maio e de São Nicolau, que devem ser reanalisadas em termos técnicos para permitir o funcionamento normal dos mesmos. Um outro dado importante que queremos trazer para esta reflexão tem a ver com as características dos navios utilizados. Precisamos adotar os navios cujas características de exploração sejam altamente eficientes, evitando prejuízos desnecessários nas rotas. Navios que não reúnam as condições de eficiência devem ser colocados de lado, evitando assim custos completamente desnecessários. O silêncio ensurdecedor do governo relativamente a estas questões que mexem com o futuro do país, das famílias e das empresas é de bradar aos céus. Se o setor não for regulado técnica e economicamente, o crescimento do país pode ficar comprometido, avisa o deputado da UCID. No capítulo das reações, a bancada do PAICV, na voz do deputado Albertino Mota, considerou que a forma acrítica como o governo e os deputados que o suportam toleram o aumento das tarifas é chocante. E Santo Antão está chocada com essa
agravamento de aumento de tarifas, numa altura em que esse aumento extraordinário, aumento do custo de transporte de cargas em mais de 25%, resultou no aumento dos preços de todos os produtos importados e, consequentemente, dificulta a vida dos santo-antonenses já tão sacrificados. Dizer que, agravando essa situação, ainda há a inexistência de políticas públicas passíveis de promover o emprego e rendimento para as famílias já sacrificadas, a par da não atualização dos salários para contrariar a perda do poder de compra dos trabalhadores. Opinião contrária tem a bancada do MPD, com o deputado Damião Medina a lembrar que, derivado do contexto internacional, tudo está a aumentar. Os combustíveis aumentam, a taxa portuária que as empresas de transportes devem pagar estão a aumentar, todos os serviços, todos os fornecedores que trabalham diretamente com as empresas de transporte aumentam os seus serviços. Então é normal que haja o reajuste dos tarifários. E nós que somos Santo Antão, quando conversamos com os operadores económicos, quando falamos com os passageiros, eles estão conscientes que sim, se tudo aumenta, os transportes marítimos também devem aumentar. Agora, por causa do populismo, de tentar angariar votos ao CID, mas também ao PICV, vê com este discurso de tentar deitar por terra o que é normal em toda a dinâmica económica de qualquer país. Então, a portaria, o CID, no fim, deitou por terra todo o seu discurso, porque diz que, sim, o governo acabou de publicitar as tarifas aqui já atualizadas. A declaração política da UCID suscitou também a reação do governo, com a ministra dos Assuntos Parlamentares a negar que haja desregulação do setor marítimo em Cabo Verde. Eu devo dizer que o que de novo traz esse instrumento é tão simplesmente a questão da clareza e transparência quanto à definição dos princípios, objetivos e regras para a fixação e o ajuste das tarifas por esta entidade reguladora. No fundo, traz maior transparência e a própria compreensão da diferenciação daquilo que são as tarifas. Tem como princípios a questão da universalidade, a questão da acessibilidade de preços, que é essencial nesta matéria, a questão da eficiência e sustentabilidade e continuidade de serviços. É muito diferente dizer-se que o governo está a ditar por decreto os preços, não é? E eu devo, só a título comparativo, dizer que é nesta mesma base que também se definiu a política tarifária para o transporte aéreo, que foi feito pela via da aprovação do Decreto-Lei 54/2019. Portanto, aqui não se pode deixar que seja a reguladora a definir a política. Quem define a política é o governo, que realmente dirige a política, como aqui foi expendido. A política tarifária de cargas e passageiros nas viagens marítimas entre as ilhas, acrescenta a ministra, traz igualmente vantagens para as sociedades armadoras. Na medida em que, no fundo, vai aumentar aquilo que seria a taxa de ocupação dos navios. No que diz respeito às cargas, passa a fazer efetivamente aquilo que é a tipificação do tipo de cargas e a tarifação fica estabelecida como devendo ser baseada no peso das cargas. São essas as questões essenciais que estão e que foram tratadas nesse diploma que veio definir esta tarifa, exatamente para que a gente possa ter uma melhor regulamentação do setor, o que já se mostrava necessário, e assim pôr alguma regra no que diz respeito à questão tarifária. E a política tarifária do Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas de Passageiros e Carga foi publicada ontem no Boletim Oficial e entra hoje em vigor. O transporte de passageiros continua com as tarifas aprovadas em abril pela Direção Nacional de Políticas do Mar, enquanto entidade reguladora. Anísio Évora esclarece que em breve vão ser aprovadas novas tarifas para o transporte de cargas que a empresa concessionária do Serviço Público deve praticar. O decreto-lei ora publicado estabelece os princípios e as regras que devem orientar a fixação das tarifas e já determina, sublinha o diretor nacional de Políticas do Mar, as categorias de passageiros com direito a tarifas especiais. Na questão das crianças, até 2 anos fica isento de pagamento, esse a nível nacional.
Uma criança de 3 a 12 anos inscrita no Cadastro Social Único passa a pagar apenas 50% da tarifa de referência. Os estudantes também de 13 a 23 anos, também inscritos no Cadastro Social Único, terão um desconto de 20%. As pessoas com deficiência permanente também, ou com algum grau de incapacidade, terão também um desconto de 20%. As equipas desportivas também, as pessoas com idade superior a 65 anos e com alguma insuficiência económica também passarão a ter um desconto de 50%. Anício Varela confirma que a regulação económica do transporte marítimo interilhas vai passar para a ARME. O processo já está em fase bastante avançada, mas ainda não, a transferência das competências ainda não foi finalizada, mas muito em breve essa transferência vai ser feita. Inclusive, só para conhecimento, a Agência de Regulação Económica teve também envolvido nesse processo da elaboração desse diploma, ou seja, esse diploma foi feito com base numa equipa multissetorial, onde envolveu a ARME, envolveu a Direção Nacional de Políticas do Mar, ou seja, o Ministério do Mar, envolveu também o Ministério do Turismo e Transporte, também envolveu também o Ministério das Finanças e o Ministério da Coesão Territorial, ou seja, uma equipa multissetorial teve a trabalhar para que pudéssemos ter aqui esse diploma. Anício Évora, diretor nacional da Política do Mar. O decreto-lei publicado ontem determina um leque de deveres que os prestadores do serviço público devem cumprir a nível de informação aos clientes. Um deles é a realização de inquéritos de satisfação cujos resultados devem ser disponibilizados. Ao mesmo tempo, o decreto-lei prevê punições que podem ir até 2% das receitas do ano anterior em caso de incumprimento, como seja a prestação de falsas declarações no âmbito do processo de atuação das tarifas de referência. E voltamos ao Parlamento, onde foi proferida outra declaração política, desta feita do grupo parlamentar do MPD, que considera que Cabo Verde está a viver um bom ano a nível do turismo, graças aos investimentos e às medidas políticas do governo. Os partidos da oposição defendem que o setor está abandonado e que tem servido de esforço e que tem sobrevivido do esforço dos operadores económicos, apontando falhas na conectividade interna e precariedade laboral no setor. José António dos Reis. A declaração política, segundo o porta-voz do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, visa celebrar e reconhecer os avanços no setor do turismo. Aniceto Barbosa socorreu-se de dados do INE que indicam que de janeiro a setembro deste ano, Cabo Verde recebeu 600 mil turistas, um aumento de 20% comparativamente ao mesmo período do ano passado. O incremento de 33% nas pernoites, nos alojamentos ao longo dos 3 trimestres, em comparação com o igual período de 2022, é uma evidência clara dessa tendência positiva. A evolução positiva na distribuição mais equitativa das entradas de turistas pelas ilhas reflete os efeitos das políticas adotadas pelo governo. Tal progresso deve-se muito aos investimentos em projetos de requalificação urbana financiadas pelo Fundo do Turismo a partir de 2016, constata o deputado do MPD. Aniceto Barbosa diz ainda que o crescimento do turismo está a ter impacto positivo em outros setores da atividade, graças às medidas acertadas do atual governo. O governo posicionou Cabo Verde como um destino turístico seguro do ponto de vista sanitário. Materialização do Programa Operacional do Turismo, orçado em 200 milhões de euros, em que 95 milhões já estão assegurados através do Banco Mundial, 45 milhões mais do Fundo do Turismo e 50 milhões do Fundo do Ambiente. Investimento na requalificação urbana e ambiental das cidades e das vilas. Em reação, o grupo parlamentar do PAICV afirma que os ganhos que o setor do turismo tem alcançado se devem aos investimentos estruturantes feitos na governação do PAICV e aos esforços dos operadores turísticos. Demes Lobo Almeida verifica que o setor padece de graves problemas como a precariedade laboral e problemas de conectividade interna. A conectividade interna é manifestamente insuficiente, é caríssima, é imprevisível. Não há vagas para que quem demanda, por exemplo, os serviços turísticos na Ilha do Sal
possa ir para as outras ilhas, nem por via aérea, nem por via marítima. É um ministro dos transportes que é o maior sabotador do ministro do turismo. Mas mais, vejamos o cartão de visita das estradas da Ilha do Sal. A UCID, na voz do seu presidente, reconhece que o país tem potencialidades enormes, mas que há falta de ação do governo. João Santos Luís realça a precariedade laboral no setor e problemas de conectividade. Nós queremos dizer que há milhares de turistas que chegam nas ilhas de Boa Vista e do Sal que não conseguem deslocar para as restantes ilhas por causa do problema do transporte. O país não tem exigido contrapartidas adequadas nos investimentos turísticos. Isto também é uma outra falha. Cabo Verde tem todas as potencialidades de desenvolvimento para um boom do turismo. E isto só não acontece porque o governo tem descuidado dos aspectos mais importantes. Em nome do governo, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Janine Leles, regozija-se com os dados do setor do turismo, coincidindo com a intervenção do partido que sustenta o governo. É preciso sim acautelar o que deve ser cautelado e também fazer melhor para aquilo que é a proteção dos trabalhadores, sem descurar, entretanto, todos os ganhos que o MPD aqui apresentou na sua declaração política e que mostra que, de facto, há uma política concertada. O grupo parlamentar do Movimento para a Democracia conclui que o turismo é um setor vital para a economia cabo-verdiana e que está a ter impacto na vida dos cabo-verdianos graças às medidas acertadas do atual executivo. E no período da ordem do dia começou a ser discutida a proposta de lei que altera a lei da nacionalidade. José António dos Reis junta-se a nós em direto com pormenores. António, boa tarde. Boa tarde, Humberto Santos. Dizer que a proposta de lei que está a ser discutida, ou melhor, que estava a ser discutida há bem pouco tempo, e a proposta de lei que estabelece o regime jurídico relativo à qualidade de segurança em relação à dádiva e colheita de órgãos, tecidos e células de origem humana para fins de diagnóstico ou para fins também terapêuticos ou de transplante. Medida legislativa que a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, já ao apresentar, considera que é importante para o país e resumiu que é um diploma para salvar vidas e indicou também um conjunto de vantagens como a melhoria da qualidade de vida, a criação também de condições para que haja mais sobrevivência e longevidade, a recuperação também da funcionalidade devido à doença de órgãos e diz também que vai contribuir para a redução de despesas associadas aos doentes, sobretudo os com insuficiência renal, enfim, que abre também possibilidades de avanços no campo da medicina e da pesquisa. Este diploma, composto por 5 capítulos, foi então apresentado, depois apresentado também os respectivos relatórios e disse também aqui, o grupo parlamentar do PAICV, por exemplo, levantou a questão também da UCID, levantou a questão, sobretudo, com relação à presunção do consentimento que deve ser ponderada. O MPD considera que é um diploma muito bem preparado, muito bem ponderado, sensível e também que exige muita responsabilidade na sua aprovação. O diploma, como já disse, começou-se a debater no período da manhã e será retomado no período da tarde. Um outro diploma que estava antes, que é a proposta de lei que cria o sistema de informação, ou melhor, a proposta de lei que procede à alteração e também que define as condições de atribuição, aquisição, perda e reaquisição da nacionalidade cabo-verdiana. Este diploma, em concertação com os grupos parlamentares, já se aventou aqui a possibilidade de se criar uma comissão paritária para, que vai também fazer parte dos deputados da UCID, no sentido de consciencializar o máximo essa proposta de lei para posteriormente ser trazido de volta ao Parlamento, no sentido de se então ser reagendado para ser discutido na generalidade e também na especialidade. Humberto, então é isto que aconteceu no período da ordem do dia.
Agradecimento José António dos Reis, que esteve a acompanhar os trabalhos esta manhã na Casa Parlamentar, trabalhos que continuam à tarde e que continuarão a ser transmitidos aqui na Rádio de Cabo Verde. As obras paradas em São Vicente são da responsabilidade da UCID e do PAICV. Afirmação do edil Augusto Neves, que esta manhã, em conferência de imprensa no Mindelo, reagia às denúncias feitas pelo líder dos democratas cristãos na passada sexta-feira. Recorda-se que João Santos, no final de uma visita à ilha do Porto Grande, considerou que há derrapagem nas obras da Câmara Municipal de São Vicente. Detalhes com Patrícia Martins. Para Augusto Neves, há falta de respeito com o objetivo de prejudicar a ilha de São Vicente. Após a UCID e o PAICV terem chumbado os orçamentos de 2023 e 2024 da Câmara Municipal de São Vicente, emperrarem e prejudicarem o mandato completo durante 3 anos, com processo no tribunal pedindo perda de mandato da Câmara Municipal e o seu presidente, não aprovarem nenhum documento inclusivos administrativos, como a reforma dos funcionários, o aumento de vencimento dos funcionários, a não aprovação de nenhum concurso público para obras e aquisições e agora virem falar de obras em atraso. Acho isso uma falta de respeito e consideração da UCID para a ilha de São Vicente, quando deviam ajudar o desenvolvimento da ilha e a melhoria da qualidade de vida da população, somente criam dificuldades e, por má fé e rancor, prejudicarem a ilha. Porque se as obras estão paradas, é da inteira responsabilidade da UCID e do PAICV. As obras serão concluídas, garante o edil mindelense, para quem as acusações são manobras de campanha. Começaram a campanha muito cedo e, novamente, com mentiras, porque em 2007 eu ainda não trabalhava na Câmara Municipal e as obras iniciaram um pouco antes da Covid. E pergunto como é que se pode trabalhar se a UCID e o PAICV maldosamente chumbaram tudo nesses últimos 3 anos e agora querem mostrar uma outra cara. Os responsáveis da UCID viram a Câmara Municipal fazendo obras na Rua Unidade Africana, Rua Colombim, e recordaram das obras que eles mesmos travaram. A UCID e o PAICV estão muito preocupados, porque mesmo com todos os entraves que criaram, a Câmara Municipal vai funcionando e respondendo a todos os seus compromissos e de certeza que terminaremos todas as obras. É o caso do Polidesportivo da Zona Norte em Xandelecrim, cujo orçamento ultrapassa os 150 mil contos, diz Augusto Neves, que não avança datas para a sua conclusão, mas esclarece. Sabem perfeitamente que só agora, há aproximadamente 13 meses, foi possível aprovar o concurso da cobertura e a retoma das obras, porque a própria UCID e o PAICV não aprovavam os concursos. Obviamente que sem orçamento aprovado, as coisas, se já estavam difíceis pela própria conjuntura atual, tornaram-se muito mais difíceis. Mas sabemos que é essa a vontade deles, criar dificuldades, mas que graças está a ficar, porque trabalharemos arduamente para manter a ilha sempre em primeiro lugar. Também sabemos que o objetivo da UCID e do PAICV não é fazer oposição, mas sim criar dificuldades na gestão da Câmara Municipal e tentar derrubar tudo e depois aparecerem como heróis exigindo. Esses não são adversários políticos, são inimigos de São Vicente, tentam denegrir a imagem da Câmara Municipal, mas nós continuaremos a trabalhar arduamente e à procura de financiamentos para todos os projetos da Câmara Municipal de São Vicente. Quanto às obras do antigo registro civil, Augusto Neves diz que o valor previsto foi ultrapassado, mas a edilidade está à procura de financiamento para a sua conclusão. E Santo Antão é a ilha que mais beneficiou do programa POSER, que investiu mais de 500 mil contos no período compreendido entre 2016 a 2023. De acordo com o coordenador do POSER em Cabo Verde, Jaime Pina, foram cerca de 21 projetos estruturantes desenvolvidos na ilha. Estes e outros dados foram apresentados esta sexta-feira no Porto Novo. Arelísia Rodrigues. O Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Novo recebeu esta sexta-feira uma exposição que mostra todas as atividades do Programa de Promoção de Oportunidades Socioeconómicas Rurais desenvolvidas no país de 2016 a 2023.
No caso de Santo Antão, é, segundo o coordenador Jaime Pina, a ilha mais beneficiada com um investimento de mais de 500 mil contos. Se não pensa desde microprojetos até presente data, agora ali na final do programa, portanto, em dezembro ali, portanto, já tem mais de 500 mil contos investidos em si no programa POSA. Portanto, só a nível de projetos estruturantes, tem 21 projetos grandes estruturantes, além de projetos mais pequenos, portanto, na parte de confinamento de animais, criação de gado, pequenos projetos de pesca, portanto, é um conjunto de pesca. O Santo Antão em si é daquele que beneficia a maior parte do programa POSA em si. Para Jaime Pina, o projeto mais estruturante do programa e que teve mais impacto neste período foi o projeto que levou água ao Planalto Norte. Um cota de 500 metros até 1000 e tal metros de altitude, mas tudo à base de energia fotovoltaica. Portanto, que tem motor, que tem ninguém lá para levar água, mas é simplesmente raio solar apanha água, leva lá para o Planalto Norte e pronto. E olhando a satisfação de pessoas do Planalto Norte, gostam de que tem água disponível, portanto, é o maior impacto que tem a nível mesmo do projeto POSA. Para mim mesmo, eu considero o projeto Planalto Norte como o mais estruturante que teve ao longo desse programa. O coordenador do POSER em Cabo Verde fala ainda dos projetos de agricultura urbana e periurbana no Porto Novo, que têm contribuído para revolucionar o setor agrícola no concelho. Por isso, nas suas palavras, o balanço que se faz do programa em Santo Antão é positivo. Portanto, é positivo porque não tem a maior parte de investimentos de projetos estruturantes ali e impactos também é enorme. Portanto, vendo... aliás, tem um senhor de Santo Antão, portanto, o senhor Joaquim Silva, portanto, um técnico antigo do Ministério da Agricultura, portanto, que fala assim, portanto, na Porto Novo vocês estão a fazer milagre, lá, porque fazer agricultura onde é que era impensável fazer milagre. E isso não é ali na Porto Novo, portanto, a Câmara Municipal disponibiliza grandes parcelas de terrenos e nas zonas que eram incultáveis, que era impensável fazer agricultura e tudo gosta ali tem agricultura. Né? E tudo que ali é rendimentos para pessoas, rendimento para famílias, tendo produtos para ser autoconsumo, mas para venda e para levar também para outras ilhas vizinhas. POSER é um programa financiado pelo governo de Cabo Verde, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Fundo Fiduciário Espanhol, que tem por objetivo contribuir para a melhoria das condições de vida das populações rurais pobres. Cabo Verde vai à cimeira da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, programada para este domingo em Abuja, na expectativa de que vias de diálogo sejam encontradas para se ultrapassar as instabilidades político-institucionais que assolam vários países da sub-região. A mais recente crise política na Guiné-Bissau é um dos dossiês provavelmente em agenda. O jornalista Orlando Lima é o enviado especial da RTC à Cimeira de Abuja. A situação que se vive na CEDEAO não é fácil, reconhece o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, que falava à RTC em Abuja, onde Rui Figueiredo Soares representará o país na cimeira dos chefes de Estado e de Governo. Em cima da mesa, mais uma vez, impasses, crises políticas, golpes de Estado, entre outras situações complexas e às quais Cabo Verde almeja uma resposta firme, mas sempre com base no diálogo. A expectativa é que os chefes de Estado e de Governo possam encontrar vias de diálogo para se ultrapassarem as situações existentes, para que a nossa região possa conhecer dias de respeito à democracia, pelos direitos do homem, pelo Estado de Direito, e que consigamos ver melhores dias para o desenvolvimento da nossa região e para as suas respectivas populações. Cabo Verde continuará a defender o respeito pelo direito internacional, o respeito também pela soberania de cada Estado, mas apontando para a necessidade de, em diálogo, encontrarmos as melhores vias para esta situação difícil que vivemos atualmente na região. O Conselho de Mediação e Segurança da CEDEAO esteve reunido esta semana, tendo analisado precisamente as instabilidades em vários Estados-membros. No Conselho de Mediação e Segurança analisou-se essencialmente a questão da insegurança que se vive em vários países aqui da CEDEAO, insegurança e algumas ameaças de terrorismo, como sabemos, nesta região, não só para os países encravados, mas também como países costeiros. Infelizmente, a questão da insegurança está a alastrar-se a todos os países e com tendência para atingir praticamente toda a região. O Conselho de Mediação e Segurança concluiu pela necessidade de uma maior conjugação de todos os Estados-membros
e dos seus parceiros para fazer face à ameaça, e sublinhou-se a importância de a nossa comunidade falar a uma só voz nesta matéria. A insegurança não tem fronteiras, a violência existente também não tem fronteiras, a violência intercomunitária, interreligiosa que se vai verificando, pelo que será preciso nós agirmos a uma só voz e pedirmos também a intervenção dos parceiros nesse sentido. Falar a uma só voz em nome da paz e da segurança e dar combate ao terrorismo é o que se pretende, e Cabo Verde tem consciência de que as ameaças têm repercussões também no país. Com certeza, todas as situações de insegurança, terrorismo vividas aqui nesta nossa sub-região têm repercussões também em Cabo Verde, e as ameaças são globais hoje em dia. Cabo Verde também deve estar presente, Cabo Verde deve estar atento a estas questões e fazer tudo para que aquilo que estiver ao nosso alcance seja utilizado para combater esta insegurança existente. Neste sentido, comprometemos a criar no primeiro trimestre de 2024, a instalar o Centro de Alerta Precoce, uma estrutura existente na CEDEAO que poderá também beneficiar Cabo Verde, não só com recolha de informações, mas também com prestação de informações para se prevenir em situações de insegurança e violência que vivemos e que são, como já disse, globais, não têm fronteiras. O Presidente da República de Cabo Verde não estará presente na cimeira de domingo, mas o chefe da diplomacia, Rui Figueiredo Soares, é portador de uma mensagem de José Maria Neves aos demais chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, no sentido de ativamente se encontrarem as soluções para que a região possa ter melhores dias. E Cabo Verde está na 35ª posição no índice de percepção da corrupção, uma posição considerada relativamente boa pelo presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, que é também presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, fez esta declaração aos jornalistas à margem da celebração do Dia Internacional da Corrupção, que se assinala amanhã. João da Cruz Silva avança que a pontuação de Cabo Verde no índice está na média dos países da União Europeia. Ailson Martins. O presidente do Tribunal de Contas e presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção avança que, em termos de índice de percepção de corrupção, Cabo Verde é o segundo país de África mais bem cotado. A situação em Cabo Verde é estável. Digamos que aqui em Cabo Verde, em termos de pontuação, ocupamos a pontuação número 60. Estamos praticamente na média dos países da União Europeia. Estamos, por exemplo, temos a mesma pontuação que a Espanha, temos uma pontuação superior à Grécia, à Itália, à Polónia, e a nível da África somos o segundo da África. Em termos de índice de percepção da corrupção, portanto, temos uma situação relativamente boa, se compararmos a média da União Europeia e a pontuação a nível dos países africanos. A cerimónia de abertura da celebração do Dia Internacional da Corrupção, que se assinala amanhã, foi presidida pela Ministra da Justiça. Joana Rosa sublinha que os índices de percepção de corrupção no país são animadores, um quadro que só aumenta as responsabilidades do país conforme a governanta. No último índice de percepção da corrupção, subido 4 posições, ocupando a 35ª posição a nível mundial, e no qual é dito, cito, as reformas do setor público também motivaram Cabo Verde como artilheiro da região. O país aplicou várias medidas para aumentar a transparência nas transações governamentais e comerciais, de acordo com seus compromissos de Open Government Partnership. Este quadro só aumenta as nossas responsabilidades. Primeiro, de consolidar os resultados alcançados e, ao mesmo tempo, trabalhar ativamente no sentido de melhorar ainda mais os índices, adotando mecanismos cada vez mais eficazes e investindo fortemente na formação, capacitação e sensibilização dos agentes públicos, das empresas, associações e organismos da sociedade civil. O Dia Internacional contra a Corrupção é assinalado amanhã e este ano tem como lema Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção aos 20 anos, unindo o mundo contra a corrupção.
Persistem ainda em Cabo Verde alguns desafios no tocante aos direitos humanos, designadamente no combate à VBG e à violação sexual contra crianças, admite a Ministra da Justiça, Joana Rosa, que falava na abertura esta manhã do Fórum de Reflexão sobre os 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Afirma que o governo tem estado a intervir em diversas frentes, implementando medidas de políticas na proteção dos mais vulneráveis. Pormenores com Maria José Macedo. Para Cabo Verde há ganhos e desafios na área dos direitos humanos, disse esta manhã a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Euridice Mascarenhas, para quem todos os direitos são importantes, maiormente numa sociedade que se quer mais inclusiva. Havendo pobreza, os outros direitos ficam também comprometidos. Quando falamos de direitos humanos, estamos a falar, não há uma hierarquização dos direitos. Todos são importantes. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito a acesso à justiça, acessibilidade. A grande problemática por exemplo, a educação especial. Nós avançamos muito na educação, mas sabemos que pessoas com necessidades especiais ainda têm dificuldade em ter esse acesso. Ou então, a determinado nível, temos respostas, mas, por exemplo, chega-se no nível de adolescente, essas respostas já não existem. Ou na universidade. Então, queremos uma sociedade mais inclusiva. Isso é a responsabilidade de todos. Ainda persistem alguns desafios no tocante aos direitos humanos em Cabo Verde, designadamente no combate à VBG e a violação sexual contra crianças. Para isso, o governo tem estado a intervir em diversas frentes, implementando medidas de política de proteção dos mais vulneráveis, afirmou no ato da abertura do fórum a Ministra da Justiça, Joana Rosa Mato. Ainda persistem alguns desafios, designadamente no combate à VBG e a violação sexual contra crianças. Por isso, e para isso, o Governo está a intervir em diversas frentes, protegendo os mais vulneráveis, implementando reformas e medidas de políticas visando a consolidação da democracia e do Estado de Direito. Não obstante os desafios, permitam-me destacar alguns dos avanços significativos alcançados neste âmbito. Temos sido capazes de responder com maior rapidez às demandas. Os nossos magistrados e oficiais têm tido melhor produtividade, embora reconheçamos, por exemplo, no tocante à justiça, a existência ainda de alguma morosidade. A ocasião serviu ainda para o governante anunciar que o governo está a trabalhar para operacionalizar o sistema de informação da justiça, que terá um forte impacto na redução de pendências e morosidade. Já entramos na fase de formação dos operadores judiciários. Nós quisemos que a formação iniciasse em julho. Não foi possível porque havia uma agenda também dos magistrados. Então, estamos a trabalhar neste momento um plano de formação com os magistrados, todos os operadores judiciários, fazemos uma formação geral, depois a implementação verdadeiramente vai ser on job. Quer dizer que a equipa técnica que nós constituímos ao longo desse tempo, que formou-se com o NOSI, que acompanhou e desenvolveu a plataforma, estará em condições de fazer o acompanhamento em todas as comarcas. Vamos receber na próxima semana os equipamentos que nos foram fornecidos pela Embaixada dos Estados Unidos, computadores e outros equipamentos necessários à implementação do SIS. Refira-se que o fórum de hoje serviu para lançar um olhar sobre os direitos humanos, que no próximo dia 10 de dezembro assinala-se 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Falando em direitos humanos, no final da tarde de hoje acontece o Concerto pelos Direitos Humanos na pracinha da Escola Grande, na cidade da Praia, organizado pelas Nações Unidas em Cabo Verde, em colaboração com a União Europeia, a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania e outros parceiros nacionais. Este evento foca-se na luta contra a violência dirigida a mulheres e meninas, bem como na defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Bachart, Eli Paris e Mayra são os artistas que vão estar no evento, que conta também com dança do grupo Mona Roda, teatro com Nereida Delgado e Slammer com Bruno Sanches. Segundo nota das Nações Unidas em Cabo Verde, estes artistas têm sido porta-vozes de causas sociais
utilizando a arte como veículo de comunicação e que irão unir as suas vozes e ampliar as mensagens pelos direitos humanos de todos e todas, independentemente da sua raça, cor, religião, sexo, língua, orientação sexual, opção política e ideológica ou outra. O concerto acontece no âmbito do fim da campanha 16 dias de ativismo e da celebração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E 75 mulheres receberam na manhã de hoje na praia kits de trabalho no âmbito do programa da OMCV dirigido a mulheres da praia, São Domingos e Sal. A entrega dos kits de trabalho é o resultado de uma formação dirigida a essas mulheres empreendedoras, cujo objetivo é garantir a este público-alvo a sua autonomia financeira na situação de vulnerabilidade ou de desemprego, conta a coordenadora do projeto Empoderamento Económico de Jovens Empresárias, Maria Rodrigues. E com esses kits, são 50 mil escudos o valor de cada kit para cada beneficiária. Essas beneficiárias já receberam uma formação em empreendedorismo e gestão de pequenos negócios, em que com essa formação elas vão ter mais capacidades em gerir os seus negócios, o lucro do dia a dia que vão ter, também tiveram uma formação em educação financeira. O resultado que esperamos com esse projeto é que essas mulheres estejam capacitadas para gerir o seu negócio, de modo a ter um lucro, que nos seus dia a dia elas peguem um valor, assim podemos dizer, mas elas não têm uma ideia de como gerir esse dinheiro. Maria Rodrigues garante que o projeto tem outras componentes, designadamente de capacitação dessas mulheres sobre a violência baseada no género. 1h41, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O escritor e jornalista cabo-verdiano Joaquim Arena é o vencedor do Prémio Oceanos da Literatura 2023 na categoria prosa com o romance Ciríaco e Mr. Charles. Uma surpresa, diz o autor. Sim, é uma surpresa porque são 1.300, 1.400 livros que estão na corrida e são 159 jurados. É uma triagem muito cerrada. E quando nós passamos para os 40 semifinalistas, é simpático. Quando passamos para finalistas, para os 5 finalistas na prosa, é extraordinário. E aí fiquei muito animado e já achava, praticamente, andava por contente que o facto de ser finalista permitisse que o livro encontrasse, por exemplo, uma editora no Brasil, que encontrasse interesse por parte de outras para traduções, enfim. Mas depois, com a vitória, é algo surpreendente no meio de tantos livros. O Prémio Oceanos, financiado pelo Banco Brasileiro Itaú, é tido como um dos mais importantes e valiosos prémios literários em língua portuguesa. Promover um maior conhecimento da literatura produzida no espaço da CPLP é um dos seus principais propósitos. O romance Ciríaco e Mr. Charles cai que nem uma luva nas intenções do prémio. Visto a posteriori, ou seja, agora parece que o livro encaixa como uma luva naquilo que são os propósitos do prémio. Mas, na verdade, quando o livro foi feito, não foi sequer pensado em qualquer prémio. E vendo as coisas nesse prisma, de facto, junta Brasil, Portugal e Cabo Verde, numa época do Império Português, em que as pessoas circulavam, em que o Darwin, o Charles Darwin também circulou, passou por aqui, o Ciríaco também passou por aqui e ficou cá, numa época em que o Atlântico era a grande autoestrada do desenvolvimento desta região e, de facto, vendo a partir desse prisma, o livro satisfaz os critérios de divulgação da língua portuguesa, do encontro de culturas, do espaço lusófono. Eu penso que foi isso também que deverá ter agradado ao júri, apesar também da história em si.
É a primeira vez que um cabo-verdiano vence este prémio na história do concurso e é a primeira vez que Cabo Verde teve 2 escritores entre os 5 finalistas. Mário Lúcio, com A Última Lua do Homem Grande, esteve também na corrida. Um louvor para a literatura cabo-verdiana, diz Joaquim Arena. É um país que não tem sequer 500 mil habitantes e acaba por ter 2 escritores entre os finalistas e cujos livros também fizeram um percurso e foram sujeitos a essa triagem, o que significa que vão falar mais de Cabo Verde e se isso acontecer eu fico contente se contribuir para que a literatura cabo-verdiana tenha mais impacto, mais eco no mundo, no Brasil, em Portugal, enfim, por todo o lado onde se fala a língua portuguesa. Arena, que venceu também no ano passado o importante prémio literário Arnaldo França com a obra O Sabor da Água, da Chuva e Outras Memórias da Amiga Perfeita, revela-nos que está a trabalhar em outro romance histórico. Estou a trabalhar num livro que decorre também neste período, em Portugal, e que tem uma personagem de Cabo Verde e está ligado, de certa forma, a guerra civil que aconteceu em Portugal no início do século XIX entre liberais e absolutistas, em que há a participação de um cabo-verdiano. A poetisa brasileira Prisca Agostini foi a vencedora na categoria Poesia. Cada um dos vencedores levam 150 mil reais, cerca de 3 mil contos. E a livraria online da Biblioteca Nacional vê finalmente a luz do dia. O projeto, anunciado e aguardado há muito tempo, foi hoje apresentado ao público, juntamente com o portal da Biblioteca. Na página web teremos a base de dados também, em que as pessoas podem aceder ao acervo existente na Biblioteca Nacional e depois também fazer a sua requisição, fazer o seu registro como leitor. E essa das grandes novidades, a livraria online, que vai permitir comprar livros em qualquer parte de Cabo Verde e também do mundo. E para nós isso é um dos grandes feitos dessa componente, desse portal também online, que vai disponibilizar a nossa livraria. Matilde Santos, presidente do Instituto da Biblioteca Nacional, explica que os livros comprados na livraria online serão entregues através dos Correios de Cabo Verde sem quaisquer custos adicionais para o comprador. Juntos à Biblioteca Nacional de Cabo Verde, os Correios de Cabo Verde vão fazer viajar os livros para todos os cantos de Cabo Verde e do mundo. Isso quer dizer que um leitor em qualquer ponto do país, ou seja, um leitor na Ribeira Grande de Santo Antão, através da livraria online, pode comprar e pagar o seu livro, ou então e depois fazer o levantamento nos postos do Correio, na sua ilha, sem quaisquer custos adicionais. O lançamento da página web e livraria online aconteceu esta manhã na abertura da 3ª edição da Feira do Livro Especial Natal. Matilde Santos diz que todos os livros lançados neste ano estarão a dispor nessa feira. Teremos novidades a nível de títulos e continuamos a apostar, sobretudo sendo na época festiva, nos livros infanto-juvenis. E basicamente os livros que foram lançados no decorrer deste ano, nós também temos disponíveis, quer dos autores nacionais, quer também a nível da literatura estrangeira e sobretudo também portuguesa. A feira será aberta também no Mindelo a partir de amanhã. O legado de Amílcar Cabral precisa de maior divulgação no seio da juventude para que essa camada conheça melhor a história que fez de Cabo Verde um país independente, defende Pedro Jorge, da Universidade de Lisboa, ao divulgar a última entrevista feita a Amílcar Cabral na década de 70. A exibição da entrevista foi feita na manhã de hoje no Arquivo Histórico, jornalista Edneia Barros, no âmbito da comemoração dos 35 anos da instituição. Estamos estudando todos os meios para evitar que amanhã o nosso povo possa ser submetido, seja por estrangeiros, seja por nacionais, para praticarmos no máximo possível a etapa atual, uma justiça social, uma igualdade de facto de oportunidades para toda a gente,
O que mais impressiona na entrevista feita a Amílcar Cabral há mais de 50 anos é a atualidade do seu pensamento, diz o arquiteto Pedro Jorge, que na altura esteve no papel de jornalista. Conta que abordaram vários assuntos ao longo de quase 40 minutos. É um documento histórico importante. Primeiro porque são quase 40 minutos de conversa com o Amílcar Cabral. E ele teve a oportunidade de estar muito à vontade e abordámos desde assuntos militares até da evolução da guerra até questões culturais e de relações com o povo português e relações com o governo português, etc. Ele deixa ali uma série uma série de recados. Preservar, compreender, explicar, divulgar. Para quê? Para preencher os vazios e as lacunas históricas possíveis que a nossa juventude possa ter hoje. Nélida Brito, professora de História, e Cristian Lima, aluno universitário, disseram que ficaram impressionados com o pensamento sofisticado de Cabral naquela altura. No momento, nós até nem nos parece que ele já não está entre nós. Ouvir a voz dele, e eu como professora de História, para mim foi muito importante, e espero que esta entrevista seja depois divulgada, expandida através das gravações que podemos levar à sala de aula. É reformador. Eu senti uma espécie de identificação e de certa forma, um despertar. Nós necessitamos de voltar a Cabral sempre que possível e de conciliar tudo aquilo que ele nos deixou. A entrevista feita a Cabral em 1971 em Londres, considerada a última, foi exibida no Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde para dezenas de pessoas durante o Seminário Internacional Arquivo e Memórias da Imprensa Cabo-Verdiana e Africana. Praticamos, no máximo possível, a etapa atual, uma justiça social, uma igualdade de facto de oportunidades para toda a gente. A voz de Amílcar Cabral. Na atualidade internacional, o presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje que se vai candidatar à presidência em março de 2024, informaram as 3 principais agências noticiosas russas. Vou candidatar-me ao cargo de presidente da Federação Russa, disse Putin, citado pela agência russa TASS. Compreendo que atualmente não existe outra opção, afirmou, de acordo com imagens transmitidas pelo canal de televisão estatal Rússia 24, segundo a agência francesa AFP. O anúncio foi feito à margem de uma cerimónia de condecorações de militares que combateram na Ucrânia, realizada no Kremlin. 13h52. Vamos aqui a recordar os títulos que fizeram esta edição. O CID alega desregulação do setor marítimo em Cabo Verde. Governo contraria a posição. Cabo Verde vai à cimeira da CEDEAO com a expectativa de haver diálogo para se ultrapassar instabilidades político-institucionais que assolam vários países da sub-região. Joaquim Arena é vencedor do Prémio Oceanos na categoria prosa. Obras paradas em São Vicente são da responsabilidade da UCID e do PAICV, acusa Edil Augusto Neves. Biblioteca Nacional lança portal e livraria online. Vladimir Putin anuncia candidatura às presidenciais de março de 2024. Tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde, edição e apresentação de Humberto Santos, na técnica Quimira Cardoso, e no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Daqui a instantes, às 14, estará aqui o Alisson Martins com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.